Global All-Stars, o início de um sonho. Deu tudo errado. Olá pessoas, eu sou Aquino e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui onde? Aqui no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar da temporada que poderia ser a produção de maior sucesso da World of Wonder, mas foi um grandíssimo flop. Eu também vou dar umas ideias de como fazer um Global All-Stars com qualidade. Sim, hoje é o dia da fanficagem. Antes de mais nada, deixa eu explicar um pouco o que foi o Global All-Stars, para quem teve a sorte de não acompanhar. Em 2023 foi anunciado que seria a Copa do Mundo de Drag Race, uma temporada que ia ter uma representante de cada franquia ao redor do mundo do universo Drag Race, que era um grande sonho de todos os fãs, desde que a franquia começou a se espalhar pelo mundo, de ter uma temporada que tivesse queens de todas as versões. E quando veio o anúncio disso, se criou a expectativa de ser tipo, essa vai ser a melhor temporada. Imagina, juntar uma queen de cada versão num programa julgados pela velha. Ia ser tipo, nossa, vai ser incrível. E quando meio que foi os primeiros spoilers do cast, também deu a sensação de que vai ser uma temporada muito boa, porque eram todas queens finalistas, ou que quase chegaram na final, tiveram alguma importância nas suas versões. Então, tipo, tudo se encaminhava para ser uma temporada muito foda, porque a gente tinha a velha como host, como jurada principal, a gente tinha queens fodonas de todas as temporadas, então tipo, tava ó, isso vai ser muito bom. E todo mundo ficou muito nessa expectativa porque isso ia ser a grande celebração, não somente da franquia Drag Race num nível global, mas da arte drag num nível global. Ver drag queens de diferentes países competindo numa mesma competição, mostrando como é a drag em seu país, é algo assim muito legal. Então tava todo mundo assim, nossa, isso vai ser muito bom. E tava muito aquela coisa tipo, isso vai ser um grande presente pros fãs de Drag Race. E esse presente não foi nada menos que uma bomba atômica, né? Insira aqui aquele meme da Cláudia Raia abrindo a caixa de presente explodindo. Muita coisa deu errado no Global All-Stars. A gente começa com o favorecimento das queens que a velha já conhecia. Porque a velha, ela é host da versão estadunidense, da versão britânica e da versão da Oceania. Então 3 das queens ela já conhecia, já tinha aquela intimidade. E ela favoreceu, não vou dizer ela, mas tipo, a produção favoreceu demais essas 3 queens. Então tudo que elas faziam era sempre muito exaltado, era tipo, ai nossa, que incrível. Sendo que não era lá muito essas coisas, assim, era qualquer coisa e elas, uau! E os erros que elas cometiam eram completamente ignorados. Então tipo, erros grotescos que elas faziam era tipo assim, qualquer coisa, mas se uma queen internacional cometia um errinho, meu Deus, joga lá fora, tá ruim. E isso meio que transformou essas 3 queens, que eram grandes fan favorites nas suas temporadas originais, em grandes queens muito odiadas pelo fandom. E também não ajudou que todo esse favorecimento fez o ego delas crescer bastante na temporada, então elas mesmas se sentiam superiores às outras, pelo menos é o que dava pra entender na edição do programa. Outra vantagem que essas 3 tinham era a língua, porque a temporada foi toda feita em inglês e elas eram as únicas 3 onde o inglês era a primeira língua delas. Todas as outras 8 competidoras, não, matemática, todas as outras 9, o inglês não era a primeira língua delas. Mesmo até a canadense, ela era grega, que morava na parte francesa do Canadá, então o inglês era a terceira língua dela. E para ajudar, a bancada de jurados fixos era 100% americana. A RuPaul, a Michelle Visage e o jurado que era Jamal Sims, os 3 são americanos. Então, né, eles têm um ponto de vista completamente americano de drag. E, né, fica meio ruim, assim, julgar as queens, sendo que eles não têm muitas referências internacionais. Então uma bancada 100% americana, obviamente vai favorecer quem? A queen americana ou as queens que falam inglês. E o resultado disso foi uma temporada que teve uma sensação de injustiça. Não deu espaço para celebrar a arte drag internacional, porque, né, ficou muito no foco das referências, tipo, britânicas, americanas, referências ocidentais, digamos assim, de drag. Então eles levaram 12 queens de 12 países diferentes pra Colômbia pra gravar uma temporada pra coroar a única queen que estava participando pela 3ª vez, que não precisava do prêmio em dinheiro e que já tinha uma temporada All-Stars no país dela. E nada contra a Alyssa Edwards, que foi a eventual campeã, porque ela é realmente uma drag queen, uma drag superstar global, assim, mas ficou aquela sensação de que eles fizeram essa temporada só pra dar uma coroa pra ela. E as outras queens que ficassem felizes em fazer parte da coroação da Alyssa Edwards.
E outra coisa que vale ressaltar no Global Stars é que ela foi produzida e gravada pela Paramount. E o que isso quer dizer? A Paramount ela tem um estilo muito óbvio de gravar Drag Race desde que eles pegaram os direitos da franquia. Todas as temporadas que eles produziram, elas começaram já com a sensação de que a gente já sabe quem vai ganhar. E eles deixam muito claro durante toda a temporada de que eles querem coroar aquela pessoa específica. E é em todas as temporadas. No All Stars 7, All Stars 8, All Stars 9, All Stars 10, no México 1, no Brasil 1, no Alemanha 1 e no Global Stars. Tele 3 também. Então, tipo, todas as temporadas que a Paramount produziu, eles já tinham selecionado a ganhadora antes e eles só trabalharam em volta da história de como que eles vão fazer pra curar essa pessoa. E o Global Stars não foi diferente. Apesar de tudo isso, o conceito de Global Stars é algo muito bom, se feito da maneira certa. Então, aqui vai algumas ideias de como fazer um Global Stars 2 da maneira certa, que vai ser justo e que vai ser muito bom, e que vai ser realmente o que a gente esperava que fosse o Global Stars 1, tipo a celebração da franquia Drag Race a nível mundial e da arte drag a nível mundial. A bancada de jurados. É óbvio que a Velha e a Michelle têm que continuar, porque elas, né, para o contrato delas, elas são produtoras executivas, eles não vão tirar elas por isso. E também, querendo ou não, a Velha é a maior referência drag do mundo. Então não adianta tirar elas. Mas para equilibrar as coisas, a minha proposta de uma bancada de jurados mais justa é ter uma rotação de jurados internacionais, como os outros dois jurados fixos. Que pode funcionar mais ou menos como o Slation Royale está funcionando agora, que é cada 2 episódios tem 2 jurados convidados fixos, né? Então essa mais ou menos seria a ideia para uma bancada internacional pro Global All Stars. E eles seriam os jurados fixos das outras franquias. Então ia sempre ter pelo menos 2 pessoas fora dos Estados Unidos para poder equilibrar essa coisa de uma bancada quase 100% estadunidense. Aí a minha ideia para os jurados são a Charan, Alan Carr, Brad Goreski, Fred Van Leer, Rhys Nicholson, Anna Locking, Chiara Francini, Daphne Burki, Jervy Wrightson, Musti, Farrell Groth, Oscar Madrasso, Dudu Bertolini e Gianni Ivanovic. Aí a gente tem 7 duplas para 14 episódios com uma rotação entre eles. O que dá pra gente ter 3 episódios competitivos e mais uma final. Aí na final, os jurados convidados podem aparecer como uma plateia, assim, pra ajudar a passar julgamento com a Velha. Ou, quem sabe, mandar uma mensagem no final, dizendo assim, dando a opiniãozinha deles. Ou até a Velha dizer assim, tipo, o top 2 foi escolhido por todos os jurados internacionais e tarará. Pra dar essa importância de que a decisão final não foi tomada só pelas americanas, mas sim pelos jurados de todas as franquias. O formato. Eu acho que o formato de temporada regular não funcionou muito pro global. Então, pra mim, uma temporada especial, como um Global Stars, tinha que ter um formato próprio, diferente do geral. E a minha ideia para um formato pro global é algo que eu não sei como até hoje eles ainda não fizeram. Mas ela meio que mistura um pouco formatos diferentes, assim, criando um formato único. Todo episódio, a Velha escolheria o top 2 da semana. Esse top 2 iria dublar, fazer o Lip Sync for Legacy, a ganhadora ia levar os $10 mil, e ela ganharia o poder do Golden Lipstick. Ia ter toda a ceninha dela depois do Untucked, de indo pra caixinha e escolhendo os lipsticks ali, uns batons. E esse Golden Lipstick, ele não seria pra eliminar uma Queen do Bottom, seria pra salvar uma Queen do Bottom. Aí todo episódio a gente teria 3 Queens no Bottom. Basicamente como é o Golden Beaver do Canadá. Só que esse é um batonzinho que eu acho mais legal, assim, tipo, ela escolhe um batom e daí depois do lip sync, então daí ela revela o batom de quem ela escolheu pra salvar. E aí essa pessoa tá salva do bottom e as outras 2 queens fazem o lip sync for live. Então cria 2 coisas, né? Ainda tem a parte de estratégia de um All Stars, que elas podem ter alianças e salvar a melhor amiga. Talvez mesmo ela sendo a pior da semana, ela vai ser salva por causa de uma aliança. Mas ainda assim isso não é um poder definitivo, porque as queens que não forem salvas ainda podem salvar uma batalha de lip sync. Então a gente teria assim 2 lip syncs por episódio, o que pra mim não é muita coisa. A gente tem episódios que tem, sei lá, 11, 12 lip syncs. Então, ao invés de ter 12 lip syncs num único episódio, tipo, separar durante a temporada. Então, o número de direitos autorais não vai aumentar muito, não. E outra coisa é que com isso, a gente tem 2 winners por semana, que eu gosto muito. Eu vou dizer que eu amo, pra mim, o formato Lip Sync for Legacy, porque a gente tem 2 ganhadoras por semana.
E isso dá mais oportunidade para as queens terem as suas redenções, suas redemptions. E dividir um pouco, assim, o número de wins para elas. Porque, tipo, é uma temporada internacional, né? Elas estão vindo de longe, é a segunda vez que elas estão competindo, então dá mais chances delas ganharem mais desafios. E pra mim seria mais legal, eu gosto mais assim. E isso também tira um pouco da necessidade de ter um Lollapalooza, né? Um episódio só pra batalha de lip sync. Porque né, a gente já vai ver todas elas dublarem durante toda a temporada. Então, né? Ao invés de ter um episódio só pra Lollapalooza, tem um episódio, tipo 13 episódios competitivos e uma final. Não tem necessidade de tanta coisa. O julgamento. Eu não deveria ter que falar isso, né? Porque acho que é meio óbvio, mas... Julgamento justo! Por favor! Sem cotar as queens que falam inglês. Puta que pariu! Sem descartar as internacionais, sem julgamento bizarro, sem essa palhaçada que foi a primeira temporada. As que foram as melhores ganham, as que foram as piores vão pro bottom. Se ela foi ruim no lip sync, elimina ela. Deu! A gente não quer temporada de rage bait. A gente quer uma temporada boa, uma temporada tipo, competitiva, uma temporada justa. Tá ouvindo, dona RuPaul? Sim, ela tá assistindo meu vídeo. Beijo, RuPaul. O twist. E sim, uma temporada assim tem que ter um twist. Aliás, se o presente gostar das minhas ideias, só me liga aí, me manda uma mensagem, manda um zap, né? Assista direitos autorais. Ou pelo menos um convite pra participar de uma plateia, alguma coisa. Meio cool. Mas a minha ideia de twist seria a seguinte. As queens, quando elas são eliminadas, elas recebem uma mensagem da velha, alguma coisa assim, dizendo que ainda não acabou, que elas vão ainda, tipo, algo ainda pode acontecer. E daí, quando elas são eliminadas, elas são levadas pra uma sala secreta. E nessa sala secreta, elas podem assistir tudo o que tá acontecendo na temporada. Sem que as outras queens saibam. Porque é meio Big Brother, sabe? Quando tem aquela sala especial, assim, onde eles ficam assistindo o que os outros estão falando deles. Uma coisa assim, mais pra Drag Race. Aí, quando metade do cast já tiver sido eliminada, a gente tem a cena do face crack no espelho, que eu acho icônica. E daí elas voltam e a gente tem um episódio especial para as eliminadas poderem uma delas voltar para a competição. Só que daí esse episódio especial, as queens que estão na competição, elas não precisam fazer nada, elas não vão ser julgadas, elas são convidadas. Quem vai competir são as eliminadas. Aí a ganhadora das eliminadas volta pra competição. Não vai ter eliminação das que já estão lá. Que é uma coisa que eu não sei como até hoje Drag Race não fez. Que é um episódio onde as eliminadas competem pra voltar. Porque a gente já teve os episódios onde elas competem pra voltar, elas competem com uma queen que já tá na competição. E sempre uma queen que tá na competição é eliminada pra uma eliminada voltar. Acho meio justo isso. E assim também, todas têm mais tempo de tela. Mesmo a primeira eliminada vai poder aparecer e vai poder ter, tipo, tá assistindo Obviamente a produção pode ir cutucar elas pra falar das eliminadas, mais as eliminadas olhando assim, oh meu Deus, ela falando de mim e tudo mais. E não sei, elas criando estratégias e criando alianças entre as eliminadas ali, comentando das outras. Então, e também dá mais tempo de tela pra todo mundo na temporada. E acho que depois desse twist, as eliminadas podem continuar nessa salinha secreta assistindo tudo. Ou também elas podem, tipo, ir pra workroom, ficar mais os próximos últimos episódios, manter todo mundo lá. Mas é mais também, tipo, pra dar o tempo de tela delas e tudo mais. E também pra entretenimento, que pra mim não tem nada mais legal de ver do que drag queens reagindo a outras drag queens. Então, tipo, elas assistindo o desafio principal, elas assistindo a runway, comentando a runway, sabe? Tipo, metade do Untucked tem um Untucked só pra as eliminadas comentarem a temporada, alguma coisa assim. Acho que seria bem icônico. Aí na final eles podem fazer um pouco do que o Espanha faz toda a temporada, que é na reunião as eliminadas mostram um look que elas queriam ter mostrado durante a temporada e tipo, ter um prêmiozinho pra qual foi melhor, alguma coisa assim. Então, pra elas terem uma participação assim durante toda a temporada, acho que seria bem legal. Ou até mesmo, quem sabe, elas mostrarem, assim, tipo, ter um videozinho rápido de elas desfilarem, né, na runway, depois todas desfilarem, né, e eles mostrarem um vídeo, assim, tipo, delas pensando, como seria eu, o que eu faria nesse episódio, tarará. Só pra, tipo, ter uma ideia e elas mostrarem os looks que elas levaram também. E ter essa participação maior de todas as queens dá uma visibilidade não só pra elas, mas também pras franquias originais delas. Então isso pode ter, assim, tipo, a ver que uma queen, que mesmo que ela foi a primeira eliminada, que ela é muito divertida e que ela é muito legal, ela pode receber muitos fãs e tudo mais, pode trazer um foco pra temporada dela. E as pessoas querem assistir essa temporada dela e aumentar as views pra franquia dela. Então, acho que isso é uma oportunidade de crescimento
não só para as queens, mas para Drag Race como franquia. O cast. Para uma segunda temporada icônica, o cast também tem que ser icônico. A gente quer queens competitivas. A gente quer queens que foram finalistas, quer queens que arrasaram suas temporadas, ou queens que talvez não foram tão bem, mas evoluíram muito dessa temporada original e que tem uma chance de ter uma grande redenção nessa temporada. E principalmente queens que sirvam good TV, aquelas que vão causar, que vão servir coisa que vai fazer a gente querer assistir a temporada. E principalmente um cast onde todas possam ganhar. Não é aquela coisa de tipo escolher umas 3 que são... Essas são as top 3, essas vão ser as competitivas da temporada e as outras vão descartando uma por uma. Não, a gente não quer isso. A gente quer um cast onde todas tenham a possibilidade de ser a ganhadora da temporada. Ai, mas botar uma temporada com tanta queen boa é desperdício. Tinha que botar essa na outra temporada pra ela ter essa... Tipo, gente, não tem como coroar todo mundo. Então bota todas as boas, porque até mesmo aquelas que perderem vão ganhar com visibilidade. E eu prefiro muito mais uma temporada super competitiva, onde cada eliminação dói na gente, do que uma temporada onde, tipo, tem várias filas e a gente já sabe que ela vai sair. Ela não vai ganhar. Os desafios. Para uma temporada assim funcionar, os desafios têm que ser muito bem pensados e executados, para não ter desvantagem para ninguém. Acho que isso começa com uma equipe de criação multilinguística, multicultural, onde tem pessoas de vários países para poder criar uma coisa mais equilibrada, ao invés de, tipo, só referências americanas, britânicas, né, que a gente já sabe, mas ter uma qualidade melhor no questão cultural, assim. E acho que também ter uma consultoria, uma mentoria para as queens em desafios como Snatch Game, improvisação, atuação, stand-up, essas coisas, porque principalmente porque essas coisas de comédia, humor, assim, é muito difícil tu fazer na tua segunda ou terceira língua, porque muitas delas vão pensar na sua língua materna e executar isso em outra língua, e então diferentes línguas têm diferentes estilos de humor, então é mais complicado. Então, tipo, ter uma drag queen foda, ou quem sabe uma representante de cada país para conversar com essas queens e ajudar elas na preparação para esses desafios seria algo muito essencial para que todas consigam entregar um trabalho de qualidade. Acho que também ter mais tempo de preparo para esse tipo de desafio, tipo Snatch Game e Roast, assim, elas terem essa consultoria, essa mentoria com outras queens, para elas terem mais tempo para se preparar para isso, porque não são desafios fáceis, né? Então, sei lá, tipo, como elas fazem às vezes nos desafios de stand-up, onde no dia onde é apresentado o desafio, elas têm uma chance de ir pro palco e falar com o jurado convidado, especialista, que dá dicas e conversa com elas. Fazer isso pro Snatch Game também, sabe? Quem sabe tipo, convidar uma Jinx Monsoon, uma Ben Della Creme, que são queens que arrasaram em Snatch Game, e as queens apresentarem a ideia delas e fazerem um pouco, e a Jinx e a dela darem tipo, dicas de como fazer melhor. Então, ter como eu falei, essa mentoria para que elas executem um bom trabalho. E eu sei que muito da graça de Drag Race é ver os grandes flops, mas eu acho que para um Global All-Stars ter esse cuidado de todas entregarem 100% é algo essencial, sabe? Porque é para mostrar o melhor delas, no melhor delas, então não ter essa coisa tipo de que elas foram sabotadas por um desafio. Se elas forem ruins é porque realmente elas não foram as melhores, mas não porque o desafio era impossível para elas. Os lip syncs. Eu sei que é meio impossível todos os lip syncs serem hits mundiais, super conhecidos mais, mas é meio complicado ter umas músicas desconhecidas em inglês para as queens dublarem, sendo que, né, nem todas falam inglês de nascença. O avião. Então acho que vale a pena um esforcinho ali no orçamento de lip syncs para serem músicas assim de grande sucesso, para que as queens consigam apresentar sem muito esforço, assim, de tipo ter que decorar uma letra de uma música que elas não conhecem nada. Então, né, acho que isso seria legal. Mas acho que também poderíamos ter a oportunidade de ter lip syncs assim, em outras línguas. Botar ali um espanhol, quem sabe um francês, ter assim uma diferenciação não só tipo, só em inglês. O que pode ser muito fodido, porque imagina duas queens dublando em francês que não falam nada de francês, mas é parte do jogo, né? Agora que eu já dei todas as minhas dicas, tá na hora da fanficagem. Eu vou aqui criar
uma temporada de Global All Stars. E com essas ideias que eu tive, com um cast que eu criei, e tudo na minha cabeça, gente, tá? Eu não passei por um simulador e tudo mais, realmente é fanfic pura. Mas é pra gente, tipo, imaginar, assim, como isso poderia ser e pra gente se divertir também, né? Porque, né, vamos sonhar, né? Não vou sonhar, porque eu garanto que casts, lip syncs e tudo mais, que eu tive as ideias aqui pra isso, é quase impossível de acontecer. Mas vai, né? Vai que cola. Então se liga no cast que eu escolhi. Dos Estados Unidos, Safira Cristal. Da Tailândia, Candy Cyanide. Do UK, Marmalade. Do Canadá, Mr. Delicious. Da Holanda, Cedergin. Down Under, Flor. Espanha, Estrella Extravaganza. Da Itália, Farida Kant. Da França, Sarah Forever. Filipinas, Miss Jade Soul. Da Suécia, Electra. México, Regina Voce. Sim, tem que falar assim, Regina Voce. Regina Você. Do Brasil, Adora Black. E da Alemanha, Yvonne Nightstand. É um casting com muito potencial. É um cast muito competitivo e um cast muito diverso. Eu tentei escolher queens com estilos diferentes das que participaram do primeiro Global Stars. Tipo, se a primeira mexicana foi a Galavaro, que é uma queen toda sensual e que mostra corpo e dançarina, eu escolhi a Regina Voce, que é uma queen mais old school, cantora e tal. Então, pra ter essa diferenciação, assim, de, tipo, mostrar diferentes lados do drag de cada país. E a única franquia que eu não coloquei foi do Drag Race Belgique, mas eu coloquei a Cedergin, que ela participou do Drag Race Holland, mas ela é belga, então ela representa tanto a Holanda quanto a Bélgica. Eu não queria deixar nenhuma franquia de fora, mas a temporada funciona melhor com um número par. Então, né, ficamos com 14. Episódio 1, as queens entram na Workroom, pela entrada mesmo. Eu acho que seria legal aquela entrada que eles tinha da RuPaul, que era uma portinha de slide, ser na entrada das queens mesmo, pra daí, tipo, a porta desliza e a queen entra, fala sua frase de entrada, e a gente tinha as reações dela e as primeiras interações iniciais dela se conhecendo. Esse, pra mim, é um momento essencial em Drag Race, que é essa troca de experiências, assim, no primeiro episódio. Então, isso precisa ter no global. Primeiro Maxi Challenge, show de talentos. Básico. A Runway, Queen of Your Country. Um look representando o seu país. Os jurados dos primeiros 2 episódios vão ser a Archaria e o Musti. E o primeiro episódio vai ser sem eliminação. No primeiro episódio, a gente vai ter 7 queens que vão ser chamadas. Elas vão ser só representar o top. Vão ser as 7 melhores, vão ser julgadas porque ninguém vai ser eliminada. E aqui não vai ser introduzido ainda como vai ser o formato da temporada. Isso é só um episódio especial sem eliminação. Elas ficaram High, Candy, Flor, Sarah, Regina e Electra. E o top 2 é Safira e Estrella. Ideias na minha cabeça, porque eu acho que a Safira vai ir muito bem no show de talentos e a Estrella também, que a Estrella vai fazer uma coisa caricata, que a véia vai morrer rindo, ela vai dar o top 2 pra Safira e pra Estrella. As outras queens são do safe, não tem low, não tem bottom. Aí o lip sync pra primeira música é Around the World, da Beyoncé. E quem ganha o primeiro lip sync é a Safira Cristal. Safira Cristal ganha os 10 mil e o primeiro Brust Global. Episódio 2. O Maxi Challenge vai ser o Drag History Ball. As categorias vão ser Not My First Time in Drag, elas vão ter que recriar sua primeira vez em drag. O segundo look é Redemption Runway, refazer um look da sua temporada original. E o terceiro é um look inspirado na ganhadora da sua temporada original. A Arte e o Musti são os jurados. Aí a velha revela o formato da temporada, que é o Golden Lipstick. Ela fala que ela vai escolher o top 2 e o bottom 3, e a ganhadora do... O que eu expliquei lá no começo, vocês entenderam? As queens ficaram no high, Farida e Miss Jade Soul. O top 2 do desafio, Marmalade e Adora Black. E no bottom 3, Estrella Extravaganza, Sarah Forever e Yvonne Nightstand. O lip sync foi a Legacy, vai ser Vogue, da Madonna. Eu pensei assim, tipo, Ball, Vogue. A ganhadora do lip sync é a Adora Black. Com o poder do Golden Lipstick, ela salva a Estrella, porque a Estrella ganhou no episódio passado. Então, né? Aí no Lip Sync for Live, a gente tem a Yvonne contra a Sarah. É a música Hang Up, da Madonna. Eu sei que eles não vão fazer isso, de colocar 2 lip syncs de uma mesma cantora por episódio. Mas eu quis seguir meio que um tema, sabe? Tipo, se o primeiro lip sync foi da Madonna, o segundo vai ser da mesma Madonna. E a ganhadora do lip sync é a Sarah, e a Yvonne Nightstand é a primeira eliminada. Aí quando a Yvonne tá fazendo lá o discurso, aparece uma mensagem da RuPaul, e a RuPaul diz, Yvonne, não acabou ainda, venha para a sala secreta, e a Yvonne chega, tipo, o que cara está acontecendo? É meio que um cliffhanger de, tipo, o que será que é essa salinha? Episódio 3. É um desafio de comercial, onde elas vão ter que fazer comerciais pra vender a temporada. Como foi aquele desafio de comercial na 14ª temporada. Eu acho que é uma ideia muito icônica pra juntar, tipo, várias queens de temporadas diferentes pra repetir isso.
uma coisa internacional seria muito divertido. E o tema da Runway é A Night of a Thousand RuPauls. Faz mais de 10 anos que teve esse tema, então acho que justo que ter de novo uma temporada internacional. Aí os jurados para esses 2 episódios são o Rhys Nicholson e o Pharrell Groth. Quem ficou no high nesse episódio foram Cedar Jean e Flor. E o top 2 do episódio é Miss Fierce e Miss Jade Soul, Batalha das Miss. E no bottom a gente tem Candy, Farida e Electra. Lip Sync for a Legacy é Supermodel da velha, e a ganhadora do Lip Sync é a Miss Jade Soul. A gente vai ter a aliança das queens asiáticas, a Miss Jade Soul filipina vai salvar a Candy, então salvando a Tailândia, já temos a aliança aí. E aí no bottom, entre Farida e Electra, a música é Main Event da velha também. E daí a Farida ganha o Lip Sync e a Electra a segunda eliminada. Episódio 4 é o Rusical, Global Divas Rusical. Cada queen vai interpretar uma cantora de seu país, cantando uma versão de uma música da velha no estilo delas. A gente já viu uma coisa assim, tipo o Divas VH1 do All Stars 3, mas versão internacional. A runway vai ser Red Carpet Couture, look de gala. Aí no high temos Safira Crystal e Sarah Forever. E o top 2, Candy Cyanide e Regina Vogt. No bottom temos Marmalade, Jade Soul e Adora Black. O Lip Sync for a Legacy é Greedy, da Ariana Grande. Por quê? Porque eu quis. A ganhadora é a Candy, porque a Candy é uma das maiores cuidadoras da Ariana. E ela obviamente vai salvar a Jade, né? Uma troquinha ali. Aí a gente tem lip sync de novo entre Marmalade e Adora Black. E o lip sync é pra Dangerous Woman, da Ariana Grande. Obviamente, a Adora ganha e a Marmalade é eliminada. Aqui a gente já tem uma das 3 queens já jogadas pela RuPaul eliminadas, mostrando uma temporada um pouco mais justa. Episódio 5 é o World Cup Design. Elas vão ter que criar looks usando materiais não convencionais de Copa do Mundo, assim, tipo bandeirinhas, vuvuzelas, coisas de plástico, camisetas de time, com as cores de seu país, sabe? Tipo, representando seu país, mas coisas bem não convencionais. Aí os jurados para os próximos 2 episódios são o Dudu Bertolini e o Alan Carr. As que ficaram no high foram a Safira e a Dora, e o top 2 é a Cedar Jean e a Farida. Aí no bottom 3 nós temos Mr. Delicious, Estrela Extravaganza e Sarah Forever. Aí o Lip Sync for Legacy é o Waka Waka da Shakira, Copa do Mundo, Waka Waka. E quem ganha o Lip Sync é a Farida, e ela salva a Fierce. No Lip Sync for Life, entre Cia e Sarah, a música é Suerte, da Shakira, sim, Whenever, Wherever, em espanhol. E obviamente, a vantagem vem aí, e Estrela Extravaganza ganha, e a Sarah Forever eliminada. Episódio 6, Snatch Game clássico. Não, nenhum twist. É o Snatch Game de bancadinha, pergunta pros 2 convidados ali, e é isso. Não tem nada de off-love, Snatch Game Family Field, Snatch Game político, não. É Snatch Game clássico, classicão. E o tema da runway é Myths and Legends. Trazer um look folclórico do folclore do seu país. Quem fica no high é a Estrela e a Regina, e o top 2 é Safira e Flor. Aí no bottom a gente tem a Cedar Jean, a Miss Jade Soul e a Adora Black. O Lip Sync for Legacy é Believe da Cher. Eu falei Believe da Cher? Não sei. Eu quero uma música da Cher. A ganhadora é a Safira e ela dá o Golden Lipstick pra Adora. E o Lip Sync for Life é If I Could Turn Back Time da Cher, e a Jade ganha e a Cedar Jean é eliminada. Episódio 7, Girl Groups. As capitãs são Safira, Flor e Jade. A Safira e a Flor porque foram top 2 da temporada, a Jade porque sobreviveu ao Lip Sync. Aí os times ficaram Safira, Adora e Miss Delicious, Flor, Regina e Estrela, e Jade, Candy e Farida. E o tema da runway é preto. Os jurados convidados dos próximos 2 episódios são o Brad Goreski e o Johnny Ivanovich. Aí elas foram jogadas por times. O time da Flor foi safe, o time da Safira foi o top, com o top 2 sendo a Fierce e a Adora. No bottom a gente tem o time da Jade. Aí no Lip Sync for Your Legacy, a música é Wanna Be, das Spice Girls, e a Adora ganhou o Lip Sync, e ela dá o Lipstick, o Golden Lipstick, para a Farida. Então a gente tem uma batalha de lip sync entre a filipina e a tailandesa para a música Gnarly do Cat's Eye. E a Candy ganha e a Jade é eliminada. Episódio 8. Max Challenge é uma novela. Elas vão ter que atuar em papéis caricatos numa novela. O tema da runway é chapéus. Aí a Farida e a Dora são safe, a Candy fica high, e o top 2 é Estrela e Regina. Aí no bottom nós temos Safira, Fierce Delicious e Flor. O Lip Sync for Your Legacy é A Quem Lhe Importa, da Thalia, e a Regina ganha, obviamente, e ela dá o Golden Lipstick pra Safira. E o Lip Sync for Life, a música é Rolling in the Deep, da Adele. Porque a música da Adele aqui, não sei, eu queria uma música dramática. E a ganhadora do lip sync é a Fierce e a Flor é eliminada. Aí no final desse episódio, a gente tem um momento do face crack no espelho, onde os eliminados aparecem e tudo mais, e a gente tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer? A gente já sabe o que vai acontecer. Episódio 9. As queens eliminadas voltam,
E aí elas discutem os acontecidos na temporada, elas falam que elas estavam assistindo tudo e tarará, e falam, tu falou mal de mim, tu falou mal de mim, tarará, todas aquelas rusguinhas assim de início. E daí a velha depois anuncia que o desafio do episódio é o makeover, e quem vai competir são as eliminadas. Elas vão transformar as queens que ainda estão na competição. Mas não tem nenhuma consequência para as queens que estão na competição. Elas vão ser só, tipo, convidadas especiais. Não vai ter nenhuma delas vai ser eliminada. Só a que for a melhor das eliminadas volta para a competição. Aí as duplas. Eu fiz a escolha como foi feita a escolha no All Stars 2, onde foi por ordem de eliminação reversa. Então, tipo, a última eliminada escolhe e ir até a primeira eliminada. Então as duplas ficaram Flor e Regina, Jade e Candy, Cedergin e Safira, Sarah e Farida, Marmalade e Adora, Electra e Estreia, e Yvonne e Fierce. Aí os jurados dos próximos 2 episódios são o Oscar Madrasso e a Chiara Franchi. Aí a Cedergin, Electra e Yvonne são safe. Elas não voltam de jeito nenhum. Aí a Flor e a Sarah receberam boas críticas, mas né. Aí o top 2 é a Marmalade e a Miss Jade Soul. Aí o lip syncing. A RuPaul vai fazer toda aquela cena de tipo Time to lip sync for your legacy and lip sync for your life. As duas vão fazer o lip sync vai pelas duas coisas. Vai pelo win e pelo retorno da competição. E a música do lip sync é I Will Survive, da Gloria Gaynor. E quem ganha é Marmalade. Episódio 10, o Roast. Tema da Ronnie, anos 2000. No safe, Marmalade e Miss Fiercelicious. A Estreia fica no top, no high. E o top 2 é Safira e Regina. Aí no bottom nós temos Candy, Farida e Adora. O lip sync for your legacy é Baby One More Time, da Britney. E a Regina ganha. E ela dá o Golden Lip Sync pra Adora. Aliança das Latinas. E eu provavelmente votei muito Adora quando eu fiz isso. Mas me deixa, eu sou feliz. Deixa eu sonhar que o Brasil vai longe no Global Stars. Aí o lip sync for your life entre Farida e Candy é Oops, I Did It Again, da Britney também. E quem ganha o lip sync é a Candy e a Farida eliminada. Episódio 11. Desafio de design dos 7 pecados capitais. Já foi feito em algumas temporadas, mas eu quero de novo. Eu gosto. Aí os jurados convidados para os próximos 2 episódios são a Anna Locking e a Daphne Burke. No high, temos Marmalade e Fiercelicious. E o top 2 é Candy e Adora. Aí no bottom, temos Safira, Estreia e Regina. Lip Sync for Legacy, Abracadabra da Lady Gaga. Vou usar 500 vezes, mas vamos de novo. E Adora ganha o Lip Sync for Legacy e dá o Golden Lip Sync pra Safira. Aí temos Estreia contra Regina no Lip Sync for Life pra Bring Me to Life, do Evanescence. Não sei como essa música ainda não foi lip sync. E a Regina ganha e a Estreia é eliminada. Episódio 12. É um desafio de improvisação, estilo Bossy Rossi, estilo programa do Ratinho, aquela coisa tipo pastelona, dividida em duplas ou trios ali, elas vão ter que fazer improviso ali de um programa de auditório. E o tema da Runway é Super Hero, um look inspirado em super-herói. A Regina fica no high e o top 2 é Safira e Marmalade. Aí no bottom a gente tem a Candy, a Fierce e a Adora. O Lip Sync for Legacy é Holding Out for a Hero, da Bonnie Tyler. E a Safira ganha e ela dá o Golden Lip Sync pra Adora. A gente tem uma aliança aí entre Safira e Adora. Sim, eu criei essa aliança. Me deixa! Aí no Lip Sync for Your Life, Candy e Fiercelicious dublariam pra Total Eclipse of the Heart, também da Bonnie Tyler. E a Fierce já ia estar de saco cheio, ela ia entregar um trabalho à minha boca, que ela, não sei, ela tipo, achou injusto ela estar naquela posição e ela meio que tipo, fazer de qualquer jeito. E aí ia ser isso, e a Candy ia ganhar e a Fierce ia se eliminar. Episódio 13. Desafio de branding. Elas vão ter que, sei lá, vender a brand delas. Elas vão ter que fazer, sei lá, pode ser o desafio do livro, pode ser, sei lá. Não sei, é um desafio de branding. Eu não pensei muito nisso, já tava cansado. É muito desafio. E a Runway são os 4 elementos. E os jurados são a Jervie Wrightson e o Fred Van Leer. O top 2 é Candy e Adora. E no bottom a gente tem Safira, Marmalade e Regina. O Lip Sync for Legacy é Power, do Little Mix. E a Candy ganha o Lip Sync. E ela dá o Golden Lipstick pra Regina. Porque ela é estratégica e ela quer eliminar pelo menos uma das outras 2 RuPaul's que ainda estão na temporada. Então bota UK contra Estados Unidos. E o Lip Sync for Life é Girl on Fire, da Alicia Keys. E obviamente Safira ganha e a Marmalade é eliminada. Episódio 14. Chegamos na final, a grande final. A gente tem um mini challenge com todas as queens, que é o Reading Challenge. Todas vão fazer um reading ali. Sabe, tipo uma mini reunião, uma coisinha. Fazer aquela coisa que eu falei de mostrar os looks perdidos das queens eliminadas. E o desafio final é um remix. Fazer um verso pra música da véia. E é isso. É o classicão de final. E o tema da Runway é Best Drag. Todas desfilam, mostram seu melhor vestido, melhor look. Blá, 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 blá. A Jervie e o Fred são os jurados que vão ficar na bancada.
Mas se aquela história de, tipo, trazer os outros jurados pra ser plateia, assim, acho que seria legal também. Mas, né, se não, só a Jorvi e o Fred tá bom. Aí, né, eles eliminam a Candy, porque ela tem o pior histórico. A gente tem o top 3 de Adora, Regina e Safira. E o lip sync final é My Heart Will Go On, da Celine Dion. Sim, vamos gastar dinheiro com as músicas. E elas fazem um lip sync emocionante. E aí a gente tem esse top 3. E eu pensei muito, eu realmente não sei quem eu daria. Provavelmente a Safira iria ganhar, né? Porque, né, falando isso. Mas parte de mim pensa que eles não iam dar coroa pra outra americana. E as três foram muito bem, segundo o meu histórico aqui. Mas pra não ser injusto, eu não vou dar pra Adora. Pra mim, a ganhadora dessa temporada fica sendo a Regina. Então, Regina Vogt é coroada a Global All Stars da segunda temporada. Eu sei que é muita viagem na minha cabeça, é muita loucura, mas é só realmente pra descontrair, assim, tipo, pra gente meio que tentar botar numa prática as ideias que eu tive. Mas diz aí o que tu achou, será que eu viajei demais? Será que seria realmente top 3? Será que seria um cast legal? Seria uma temporada que você iria assistir, você ia gostar de assistir? Me diz aí, conta aí nos comentários se você curtiu as minhas viagens. Se tu curtiu pelo menos as ideias que eu dei pra um bom Global All Stars. E fala aí, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, todas aquelas coisas de sempre. Segue todas as minhas redes sociais, underline aqui no YouTube em tudo. Aqui no YouTube tudo. Então é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo no meu canal. Aqui onde? Aqui no YouTube. Duh! Tchau!